benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, doirada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não o podem enganar a Deus. Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Este texto que você acabou de ouvir é do Espírito Lázaro, numa comunicação dada no ano de 1861, na cidade de Paris, e que Kardec colocou nesse capítulo que trata sobre justamente a benevolência, a bondade, esse capítulo que é intitulado Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Essa situação que ele descreve aqui, ela é do conhecimento de todos nós. Quem de nós já não lidou com pessoas que são assim? São muito gentis no primeiro momento, mas basta que elas sejam contrariadas para que elas possam então manifestar verdadeiramente o seu caráter. Ou pior ainda, quando nós somos assim. Muitas vezes nós sabemos ser gentis, generosos, bondosos, enquanto tudo nos é favorável. E às vezes a vida possui ali longos dias e numerosos dias em que nós vamos ter tudo a nosso favor. Mas basta as coisas começarem a dar um pouco errado na experiência, ou darem certo do ponto de vista espiritual, porque afinal de contas, as contrariedades podem ser provas, e elas podem representar para nós, muitas vezes, um grande crescimento espiritual. Mas nessa visão terrena, muitas vezes tão limitada que o mundo material, a gente pensa que as contrariedades são obstáculos, quando na verdade elas são verdadeiros degraus da evolução espiritual, da nossa elevação espiritual. Mas quando nós passamos por elas é que o nosso caráter realmente se mostra, é ali que realmente nós mostramos a nossa essência. Isso justificaria um pouco porque Deus permite as dificuldades, porque Ele já não criou tudo perfeito, porque é o meio, a dificuldade, o impedimento é o meio. E por que as coisas, depois que a gente se conscientiza disso, continuam sendo, às vezes difíceis, cheias de desafios? Porque nós precisamos muitas vezes ser testados para nós mesmos, para verificar se nós adquirimos todas aquelas virtudes que nós acreditávamos. Afinal de contas, nós vamos prestar muito mais contas a nós mesmos de quem nós somos do que a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser. Mesmo porque Deus sabe a nossa essência, a nossa natureza,
conhece o nosso mais profundo íntimo, então nós não precisamos provar nada para Ele, mas precisamos provar a nós mesmos quem realmente nós somos. E somente as experiências contraditórias é que nos revelam. Elas não revelam só que nós somos espíritos que ainda não conquistamos virtudes, que ainda estamos precisando desenvolver certas habilidades, certas qualidades do nosso ser. Ela mostra para a gente também qual é o caminho, porque normalmente os obstáculos eles revelam muito de quem nós somos. O tipo de problemas que nós enfrentamos diariamente revela aquilo que nós mais temos necessidade. Pegamos como, por exemplo, a carência material. Muitos não conseguem viver nela, não conseguem viver com o mínimo necessário. E daí as pessoas criam situações que complicam a sua existência, se endividando, criando ali uma série de problemas a partir da sua incapacidade de evitar os gastos. Isso mostra pra gente o tipo de espíritos que nós somos, né? Acreditamos que a finalidade da existência é usufruir os bens materiais, possuí-los, tê-los, e que para ser feliz é preciso ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso nos mostra onde nós conseguimos colocar a nossa felicidade. Se nós temos o que é essencial para a nossa vida e nós somos capazes de amar alguém ou algum ser, nós já temos todos os elementos para a felicidade, faltando-nos apenas, muitas vezes, somente a paz na consciência. Tendo todas essas condições, nós temos tudo que pode dar ao homem a felicidade. Só que nós nos iludimos e acreditamos que ela depende das outras pessoas, ela depende dos fatores, dos bens materiais que nós vamos sendo capazes de reunir. E é verdade que você ter alguma segurança no mundo pode te trazer algum tipo de paz, de segurança, mas ainda assim não é a verdadeira felicidade. Bem, estamos desviando aqui o nosso tema, porque o que Lázaro trouxe aqui é essa aparência fingida que as pessoas têm de serem boas e não serem, ou que nós também temos para as pessoas, e nos leva a pensar que nós também não devemos esperar das pessoas muita coisa. Quando a gente se surpreende com alguém que revela um aspecto da sua personalidade que nós não esperávamos, é que nós estávamos supervalorizando essa pessoa, estávamos tirando dela a condição humana. Afinal de contas, todos os espíritos, na sua grande e esmagadora maioria, são de pessoas que ainda têm muitas arestas a aparar. Ou seja, como numa pedra lascada, ainda tem aqueles ângulos cortantes. E como que se pole ou dá o polimento a uma pedra? É justamente atritando ela com algo igualmente duro como ela, para que possa ir desgastando. E isso explica por que nós lidamos com pessoas que muitas vezes têm as mesmas atitudes que nós temos. Isso explica porque nós estamos muitas vezes enfrentando situações que têm relação direta com quem nós somos. Porque justamente são elas que irão nos polindo, nos aprimorando, nos lapidando, nos tornando cada vez mais criaturas capazes de resplandecer essa luz divina do amor que envolve toda a criação. Nós seremos focos emissores dessa luz apenas quando nós formos genuinamente benevolentes, apenas quando nós formos realmente afáveis e dóceis com todos os seres, que não significa necessariamente que nós vamos ser condescendentes com ninguém que seja agressivo, grosseiro, mal educado. Mas a gente não precisa ser rude, mal educado, grosseiro, assim como essas pessoas são. E esse é um desafio para todos nós, aprender como nos tornarmos então essas pessoas melhores. A primeira coisa é a gente observar o outro e não desejar ser como eles. Normalmente a gente, quando observa pessoas com atitudes inadequadas, com atitudes que demonstram esses aspectos inferiores que a gente está mencionando, nós ficamos horrorizados, ficamos chocados, como se nós não fôssemos capazes de fazer aquilo e simplesmente julgamos, dizemos, olha como fulano é. Mas sempre que nós observarmos alguém errando, nós devemos pensar, eu sou capaz de ser assim? Eu posso, em alguma circunstância da vida, me tornar como esta pessoa que eu critico? Esta reflexão já vai nos ajudando a melhorar a nossa forma de reagir e interagir na vida. Porque só do fato de nós questionarmos as nossas atitudes, já criamos todo um conjunto de
predisposições internas para não praticar essas atitudes normalmente. E como muitas vezes nós vamos percebendo que aquilo que nós fomos capazes de analisar, nós até podemos muitas vezes estar prestes a cometer aquele erro. Mas é quase que instantâneo o pensamento em que nós concluímos: estou incidindo no erro que eu já condenei no outro. Isso já é um caminho de evolução. Quando a gente tem essa tomada de consciência muito rápida, né, e não ficamos relutando ou querendo justificar as nossas atitudes sempre com base nas falhas dos outros, significa que nós já estamos amadurecendo, já estamos crescendo espiritualmente. Quando nós assumirmos a responsabilidade pelo que nós somos, pelo que nós sentimos e pelo que nós fazemos, nós já estamos num estágio de evolução muito mais adiantado, diferente daquela pessoa que vive se justificando. Gritei com ela porque ela gritou comigo, briguei com ele porque ele brigou primeiro comigo. E a gente vai observando que eu briguei com o outro não porque o outro brigou comigo, briguei com o outro porque eu me deixei envolver numa briga que o outro criou. Eu gritei com a pessoa porque eu não entendi que ela, ao gritar, estava num estado de desequilíbrio. Por não ver a vida dessa forma é que nós nos deixamos levar por essas situações e vamos aos poucos aí perdendo muitas vezes o nosso controle. Falando assim, tudo é fácil, tudo é bonito, mas a vida nos mostra, né, o quanto de esforço, de dedicação que nós temos. O pior ainda, como Lázaro que disse nessa comunicação, é quando nós somos hipócritas, né? Só temos uma aparência de bondade e quando nós não estamos na presença das pessoas, nós acabamos fazendo algo que as atinge, que as fere, que as difame. E isso tudo revela, na verdade, uma grande fraqueza do nosso caráter. Nós devemos ser perante as pessoas exatamente aquilo que nós somos quando elas nos dão as costas, a mesma pessoa. Autenticidade, correção nas atitudes, né? E, sobretudo, com as pessoas que nos amam. Aqui ele trouxe a ideia daquela pessoa que é o tirano dentro do lar. Fora do lar, é uma pessoa alegre, sorridente, feliz com todo mundo, mas quando está com os seus, ou quando está ali comandando os seus subordinados, é uma pessoa que exerce a tirania. Isso também denota, da parte de uma pessoa que age assim, um estado ainda espiritual bastante inferior, porque ele não entendeu que esse núcleo afetivo que nós temos, ou as pessoas que temos a responsabilidade de conduzir, de encaminhar, representam para nós uma grande realização, em que nós imprimimos nesse grupo as nossas melhores qualidades. Mas se a gente permite manifestar a nossa tirania, o nosso autoritarismo, é isso que nós estamos impregnando nessas pessoas. Aqueles que forem mais fracos vão reproduzir esse mesmo modelo. É por isso que as famílias, muitas vezes, elas reproduzem certos vícios que vêm gerações após gerações. Pais autoritários despejam toda a sua tirania sobre filhos. Esses filhos, se forem espíritos ainda fracos do ponto de vista moral, vão imprimir isso nos seus, porque vão estar ali reproduzindo padrões, comportamentos. Então isso nos mostra que a gente pode afetar toda uma sequência de experiências, de inúmeras pessoas que irão, de alguma forma, sentir o reflexo daquilo que nós somos. O lar deve ser o lugar em que nós dedicamos o nosso melhor, para que lá a gente possa viver em paz, harmoniosamente e possamos ter a força para, nos ambientes fora do lar, oferecer também aquilo que nós somos já capazes de produzir. Nem sempre nós vamos conseguir ter essas qualidades aqui tão evidentes, afabilidade e doçura. Não é sempre que a gente consegue ser, devido às nossas dores, a pessoa gentil, a pessoa generosa. Por isso que é importante a gente sempre refletir o que está nos levando a sermos pessoas agressivas, pessoas muitas vezes indiferentes aos outros. É a nossa correria, o excesso de compromissos que nós assumimos? Nós temos que pensar o que podemos fazer diante disso se não temos como recuar diante desses compromissos, né? Assumimos e não podemos voltar atrás. Temos que pensar, é aqui o momento melhor da minha evolução. É aqui que eu vou prestar mais atenção e não permitir
que os fardos que eu carrego, as dores que eu sinto, os traumas que vêm comigo, se externem no mundo ao redor. Afinal de contas, isso é caridade, isso é possibilidade de você ajudar o outro, ainda que esteja sofrendo. E isso, do ponto de vista espiritual, tem grande mérito, traz ao espírito grande possibilidade de elevação, quando nós somos capazes de entender que ninguém tem culpa daquilo que nós vivemos, que ninguém é responsável por aquilo que nós passamos. E se nós somos generosos com as pessoas, mesmo que nós não tenhamos a generosidade a nosso favor, nós estamos exatamente na condição daquilo que Jesus falou do óbolo da viúva. Ela, tão humilde, o que ela tinha da sua pobreza? Apenas as 2 moedas. E ela deu no templo aquilo que era único que ela tinha. É como nós, quando passamos por períodos difíceis, né? Em que nós ainda tentamos dar o nosso melhor, quase não temos forças para sermos gentis, atenciosos com as pessoas, mas ainda assim nós conseguimos, apesar dos nossos problemas, isolar o meio onde nós estamos naquele momento e não despejamos as pessoas as nossas dores. Isso é verdadeiramente um óbolo da viúva. Nós somos muito carentes, muitas vezes, do melhor que nós gostaríamos de ser, mas ainda assim nos esforçamos e tentamos oferecer o nosso melhor para alguém. Nós estamos exatamente como aqueles que, tendo tudo, não dão nada, ou como aquele que, tendo tão pouco, dão pouco, mas estão dando muito. É a mesma circunstância. Então, que nós possamos, com essas reflexões, ter essa disposição diária de pensar. Embora eu sofra e aguarde do outro, e seria muito bom receber apoio, consideração, estima, respeito, se eu não receber tudo isso, eu vou tentar ser isso para as pessoas que não têm culpa do meu problema. Nisso eu estabeleço laços, vínculos de afeto, de respeito, de consideração, e isso é vibração, isso é envolvimento. E se essas pessoas que são beneficiadas não observarem isso, temos um mundo espiritual superior que nos acompanha, que se sintonizam conosco quando nós estamos nessa faixa de vibração, quando nós emitimos esses tipos de pensamento. E eles são as mentes que irão nos sustentar, nos estimular, nos encaminhar, nos conduzir nas nossas dificuldades. Por isso que nenhum bem que nós pratiquemos sob qualquer possibilidade que ele se apresente fica perdido. Até a nossa paciência é um bem importante que gera para nós bons resultados. Eu convido então para neste instante elevarmos o nosso pensamento a Deus em agradecimento pela vida. E bendizemos, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos ofereceu, de nos elevarmos através das provas, das experiências terrenas que vivenciamos hoje. Permita, Senhor, que tenhamos a paz no coração, a boa disposição em nós para vencermos os obstáculos, os desafios do dia a dia. Pacifica-nos, Senhor, para que tenhamos a verdadeira benevolência, a verdadeira mansuetude, mas ainda assim conservando conosco a firmeza de caráter, a retidão na conduta, a palavra sábia, serena, mas segura daquilo que deve ser dito, Senhor. E que tenhamos sempre as melhores atitudes perante o nosso próximo. Que o Senhor possa envolver a todos nós na Tua paz, no Teu amor, e que possamos todos nos tornarmos espíritos vencedores das dificuldades da vida terrena e daquelas que nós mesmos carregamos dentro de nós. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação no canal Em Espiritualidade. Tenham todos sempre paz, alegria em seus corações. Fiquem na paz de Jesus.
Um grande abraço a todos e até a próxima.